Eu sou o Carlos, começa agora o programa Agro Rural. No Nordeste do Brasil tem vinho, vamos ver. O rio é tudo. Se não tivesse o rio, não tinha nada. A gente vê o maior contraste possível da área totalmente seca, a caatinga parecendo que está morta, e a área verde da uva do lado. Nós somos a única região do país e uma das poucas regiões no mundo que produzimos uva muito próximo da linha do Equador. Aqui nós temos essa produção o ano todo, 365 dias do ano. Uva tem que sofrer para chegar na adega. Ela tem que ter stress, porque só quando ela tem stress é que o fruto é de excelente qualidade. Os vinhos nossos têm sido premiados muito em concursos nacionais, internacionais, regularmente. A uva, ela é uma cultura que tem uma adaptabilidade muito grande a diferentes condições de clima. Então, a espécie Vitis vinifera, ela é de origem mediterrânea, mas ela se disseminou pelo mundo e ela se adaptou muito bem a regiões mais quentes, como a nossa também. A principal diferença que distingue as regiões vitivinícolas brasileiras, principalmente as duas principais regiões vitivinícolas, que são a região sul, especificamente a Serra Gaúcha e o Vale do São Francisco, está no clima. Então, no sul nós temos um clima já próximo ao clima temperado. Aqui nós temos o clima tropical quente. Então, essa mudança climática muda tudo. Muda as variedades que se adaptam em cada região e muda o sistema de produção. No sul do país, ela produz uma única vez ao ano. Se faz uma única poda, que ocorre, em geral, no início da primavera. Aqui, ela permanece com folhas, ou seja, com desenvolvimento vegetativo ao longo de todo o ano. Nós podemos fazer a poda em qualquer época do ano e podemos também colher a uva em qualquer época do ano. As condições climáticas daqui, na verdade, elas são bem peculiares, né? Aqui vocês podem ver que a gente tem um calor intenso durante o ano todo. Um tempo seco, que a uva também, ela gosta muito desse tempo seco. Você tem água disponível para irrigação do Rio São Francisco. Isso é bem interessante, porque você consegue produzir ao longo do ano todo, escalonar essa produção e conseguir até 2 safras e meia de uma mesma área, de safra, né, de colheita de uma mesma área. Produzir agricultura aqui nessas condições do semiárido brasileiro, e em especial aqui no submédio de São Francisco, só é possível com irrigação. Fazenda Milano é o primeiro grande projeto de irrigação do Vale do São Francisco. Ela remonta a 1970, então nós estamos aqui já praticamente com 50 anos. E o projeto originário nosso era a produção de uvas de mesa para consumo in natura, eram 200 hectares. Para você ter uma ideia, quem tinha mais na época tinha 2 ou 3 hectares.
No início da década de 1980, nós fomos procurados pela Maison Forestier, um grande produtor de vinhos do Brasil na época, de vinhos finos. Então ele queria lançar no Brasil vinhos tipos californianos. Eram vinhos frescos, aromáticos, jovens. E nas condições climáticas da Serra Gaúcha, ele não conseguia com que as uvas atingissem essa qualidade. E resolvemos então implantar este projeto. Uma vinícola que era uma vinícola pequena, um pouco experimental, mais do que experimental, mas um pouco experimental, para produzir vinhos finos, tipos californianos, aqui. Evidentemente, os enólogos hoje têm capacidade tecnológica e têm equipamentos capazes de produzir aqui no São Francisco vinhos parecidos ou semelhantes aos chilenos, aos portugueses, aos franceses, sem dúvida. Mas nós não queremos isso. Nós queremos fazer o vinho típico do Vale do São Francisco, aquele que o consumidor, ao procurar, saiba exatamente o que ele quer consumir. E é um produto que tem uma capacidade enorme de transferência de renda para o campo. Se você observa as regiões tradicionais de vinhos do mundo, e também na nossa, o homem que trabalha na produção da uva, ele tem uma alegria maior, uma dignidade maior e uma renda maior, porque existe um link forte com a culinária, com a cultura, com o turismo e um elemento de fixação do homem no campo com dignidade. Acho que é mais a logística de fábrica, dessas coisas assim, de indústria, de pegar grandes escalas. Porque normalmente a gente só vê na parte teórica, pegar na parte prática, a logística da indústria, como funciona, como vai ser, acho que é o mais importante. Como aquele vinho chegou àquela característica. Então, ver o processo desde o início até o final para mim saber o que aconteceu. Eu acho que essa responsabilidade que é dada a gente como estagiário é muito importante. Hoje a gente aqui está fazendo acompanhamento, né, de mais uma vinificação. Os meninos estão fazendo a análise de acidez, que é feita para acompanhar essa redução, porque um vinho muito ácido ele se torna agressivo. As meninas estão fazendo densidade, que é onde a gente acompanha a fermentação alcoólica, né? Que a gente tenta medir ali, avaliar a quantidade de açúcar que a levedura ainda pode fermentar. A gente estuda a viticultura, né? Que é a videira em si, o plantio, o cultivo, e também a área de vinho, que é uma área bem interessante e que eu creio, né, e vejo ser bem promissora aqui na nossa região. Eu faço parte de uma parceria de uma empresa aqui junto com a Escola do Vinho, onde a gente acabou de entregar o produto final, que foi um vinho elaborado de um corte de 2 variedades. E com certeza esse vinho tem uma altíssima qualidade, porque ele está sendo comercializado. Então, assim, a gente está podendo ter o feedback de pessoas que já têm experiência na área. Ao degustar esse vinho, né, a gente vai estar testando aí a qualidade do nosso produto. Aqui não tem tanta cor quanto o Syrah de lá. Tem toda essa questão dessa diferença. É tanto que o que a gente pode fazer? Pegar um Syrah da região, fazer as análises físico-químicas dele e pegar esse Syrah também. E comparar o que ele tem diferente. Hoje você não precisa mais ir a outra região ou fora do país para procurar um profissional com qualidade. A região está sendo formada, a instituição trabalha nessa formação desse profissional que vem atuar nesse mercado hoje da uva do vinho na região, que vem crescendo bastante.
A Escola do Vinho também está dando suporte aos pequenos produtores e aos grandes produtores também, aos pequenos produtores na questão do desenvolvimento de produtos. Muitas vezes eles têm a área, têm o campo, somente não têm onde processar. Então, a gente dá todo esse suporte na parte de processamento e também na parte de produtos inovadores. A uva aqui na região, ela cresceu, se desenvolveu muito com o apoio dos resultados de pesquisa gerados pela Embrapa. Uma das primeiras pesquisas que foram desenvolvidas aqui pela nossa unidade Embrapa Semiárido foi a técnica de utilização do Dormex. Se não se usar esse produto, as videiras em condição de clima quente não brotam, não ocorre uma brotação boa, uniforme. Outras pesquisas de grande importância, o manejo da irrigação, avaliação de diferentes cultivares com diferentes finalidades, uvas para suco, uvas para vinho, uvas de mesa. Nós temos uma coleção nós chamamos coleção de germoplasma ou banco ativo de germoplasma com mais de 200 tipos de uvas diferentes. E esse trabalho vem sendo realizado desde a década de 80, de estudar esses tipos de uva e verificar o potencial de cada tipo para cada finalidade. Aqui nesse laboratório a gente faz as vinificações, né? Então, todos os tratamentos do campo, no final as uvas são colhidas, são entregues pra gente, a gente vinifica. E também a gente faz as análises. Então, a gente faz várias análises para caracterizar a qualidade desse vinho, né? Análises químicas, né? Físico-químicas e também análises sensoriais. O vinho aqui da região, ele é um vinho que geralmente ele é recomendado para consumir como um vinho jovem, tá? Mas a gente está fazendo pesquisas, as vinícolas também estão investindo nisso, para também começar a colocar cada vez mais vinhos que são envelhecidos em barrica. A gente está pesquisando envelhecer com chip, que seria uma forma mais rápida e mais barata de se envelhecer um vinho, tá? Então, assim, quando você envelhece um vinho na barrica, você tem que... o vinho tá pronto e é aí que ele vai pra barrica. Agora, o chip de carvalho você coloca durante o processo de vinificação. E aí fica aí 2, 6, 12 meses, 14 meses, né? Depende aí da qualidade do vinho, né? Então, a gente está investindo na pesquisa justamente para sugerir tipos de chip para se utilizar, o tempo de contato com o vinho, a quantidade de chip que pode se utilizar. E a gente também está começando a colocar o chip no vinho branco, que também pode ser interessante. Desde a época que eu cheguei aqui, em 85, foram experimentadas, junto com a Embrapa, diversas variedades de uvas para saber quais que se adaptariam mais e que teriam qualidade boa também. Nós iniciamos em 92, começamos comprando a terra, que era nua, nós começamos plantando tudo, iniciamos com uvas de mesa no começo, que era para poder ter um retorno e investir na área da uva de vinho. Aí só em 95 nós plantamos as uvas de vinho e em 98 fizemos um pequeno prédio. No começo era apenas com 2 tanques e um filtro, e em 98 nós lançamos o nosso primeiro vinho no mercado. Nós temos um diferencial aqui na região. Nós temos condições aqui de ter mais de uma safra ao ano da mesma uva. E também nós aqui, no caso de uvas para mesa, por exemplo, nós rodamos inclusive por semanalmente para atender o mercado, que é o que nos pedem, uma entrega semanal. Então nós temos os diversos ciclos do repouso, da poda, da brotação, a floração, até o amadurecimento. No mesmo dia a gente pode ver todos os ciclos na mesma propriedade, que isso é um diferencial que eu não vejo em outra parte do mundo.
Em 2004, nós alteramos o nosso cultivo e transformamos para orgânico. E com isso, nós tivemos uma conversão e aí lançamos em 2008 nossos primeiros vinhos orgânicos. Com o tempo e atualmente, a gente vê um crescimento enorme, já temos insumos, produtos de muita área na parte orgânica. Isso deixa a gente bastante contente, ver que isso está crescendo e a gente sabe que isso beneficia ao consumidor, ao trabalhador, a todos. Bem, aqui na região, o carro-chefe de produção de uva é a uva de mesa. E dentre as variedades de uva de mesa, a mais importante é a uva Itália, que é uma uva tipo moscatel. Então, as vinícolas aproveitaram essa produção de uva Itália para começar a produzir um vinho que se adaptou muito bem, que foi o vinho tipo Asti Moscatel. É um espumante muito interessante porque é um espumante de sabor suave. Então, a população da região Nordeste e do Brasil como um todo apreciou muito esse tipo de espumante. As vinícolas hoje têm uma oferta, um portfólio de tipos de espumante a partir de diferentes variedades de uva, não apenas Itália, mas outros tipos também, inclusive variedades de cor tinta, como a Syrah, e diferentes tipos de moscatéis. Então é um produto que diferencia bem a produção aqui da região Nordeste e coloca o Brasil em posição de destaque, né? O espumante brasileiro hoje tem um destaque internacional. O rio é tudo. O rio é tudo. Se tirar o rio da equação, não tinha nada. Então, o que traz vida à região é exatamente o rio. A Rio Sol é uma vinícola que está sediada no Vale de São Francisco, pertence a um grupo português que se chama Global Wines, então tem uma herança tanto tecnológica como cultural com a maneira que nós usamos em Portugal para produzir uva, e isso também se reflete um pouco nos vinhos que nós fazemos. Hoje a empresa tem uma área de 1.600 hectares, temos 120 hectares de uva em produção. Desses 120 hectares nós produzimos atualmente aproximadamente 2 milhões de quilos de uva, toda direcionada para a elaboração de vinhos finos. A vinícola produz aproximadamente 2 milhões de garrafas. Uma das vantagens do Vale é todo o dia ter as etapas aqui, então a gente tem equipas que todo o dia estão podando, todo o dia estão colhendo, todo o dia estão fazendo tratamentos no campo, e depois a partir daí a mesma coisa na indústria. A uva chega, é processada dentro da indústria, é fermentada dentro da indústria no mesmo dia a gente tem uva entrando, tem uva fermentando, tem vinho estagiando e tem provavelmente o vinho sendo já envasado, então todo o processo é contínuo durante todo o ano, ou seja, não existe esta questão da sazonalidade como existe nas outras regiões do mundo. Nós, hoje atualmente, trabalhamos, podemos dizer assim, intensivamente, cerca de 20 variedades de uva, em que predomina, nas variedades de tinta, por exemplo, Syrah, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Aragonês e Tempranillo. Dependendo do tipo de uva, pode ser direcionada para vinho tinto, vinho branco, vinho rosé ou vinho base para espumante, sendo ele branco ou rosado. Então todo esse processo, dependendo do vinho, pode levar 6 meses se for vinhos mais jovens ou vinhos brancos e base para espumante, ou se forem vinhos reserva de estágio, às vezes é um processo que pode levar até 2 anos nos vinhos mais antigos que nós temos aqui da empresa. O Brasil não conhece o Vale de São Francisco, nem minimamente. O Vale de São Francisco é uma região que é empreendedora. As pessoas que vieram para cá vieram para trabalhar e para potenciar a região. São pessoas que vieram com essa visão
de que aqui existe, digamos assim, um oásis em termos de produção agrícola e que se podem fazer coisas aqui que não se conseguem fazer noutras regiões do Brasil. Nesse rio, subindo e descendo as margens do São Francisco. É um orgulho isso que eu faço. Agora estou nesse barco de vapor do vinho, fazendo esse passeio maravilhoso. Esse passeio ele é muito completo, porque abrange desde conhecer a vinícola, depois conhecer aqui o Rio São Francisco todo, que era um sonho conhecer toda essa região. Um lugar de sonho, que era assim, sonhos de anos para vir para cá, maravilhoso, indescritível. Eu acho que o vinho combina muito. Eu gostei muito da champanhe, da Moscatel e do Brut, né? Eu acho que é o que mais assim é um paladar delicioso. Então vale muito a pena. Eu acho assim legal esse juntar você tomar um vinho na beira do rio, você vê o rio. Nossa, às vezes fica arrepiada. Pelo clima quente, assim, às vezes o vinho daquele calor, né, pode pegar um pouquinho assim. Pode talvez atrapalhar um pouco, mas aí você tem espumante que você bebe gelado, por exemplo. E o mais interessante é o que eles fazem com as uvas aqui, né? Então, no sertão, no meio do sertão, a gente passa e vê aquele verde, né? Do momento onde elas têm que estar verdes, né? E daqui a pouco tem um momento onde elas ficam mais secas e eles controlam tudo isso com a irrigação e tudo mais. Isso que é bem interessante também, enxergar essas coisas. Os nossos vinhos, né, os vinhos da nossa região têm sido premiados. Estamos fazendo um trabalho já bem avançado da indicação de procedência do vinho no Vale de São Francisco. Todas as vinícolas daqui da região, que são poucas, estão envolvidas nesse trabalho. Nós contamos com apoio muito grande da Embrapa Uva e Vinho, a Embrapa do CNPUV, certo? Estamos confiantes. Todo o desenvolvimento aqui da região nordeste semiárida do nosso Vale do São Francisco se deve, em grande parte, ao desenvolvimento da vitivinicultura tropical. Nasci no meio disso, eu me criei no meio disso, trabalhei toda a vida com isso, quero continuar até quando der. Nós queremos participar também dessa caminhada em direção a ter um produto que seja respeitado e conhecido, porque qualidade, sem dúvida, nós temos. Se em 15 anos a gente atingiu esse patamar que temos hoje, tem vinícolas no Brasil que já têm mais de 100 anos no Brasil. Eu gostava de imaginar como é que a gente está daqui a 100 anos. Viu que como é possível ter uva e vinho de qualidade no nosso Nordeste? Fica aí que volto já. As ínguas, febre frequente e a perda progressiva de peso também são alguns sinais de alerta para o câncer. Cuide com carinho da sua criança. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra para maiores detalhes. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Esta mensagem é para você. Se você está querendo fazer algum programa de TV e acha que não tem condições, agora temos, com estrutura e estúdio próprio e com a competência de profissionais. Ligue agora ou mande um zap para 84 988 59 95 96. E realize o seu sonho. Fazemos uma grande produção para o seu programa com baixo custo e alta qualidade.
tudo em Full HD. Não esqueça, ligue agora, 84 988 59 95 96. TV Grande Natal HD TV. Um show em tecnologia e imagens. Há mais de uma década surgia a NetGo, provedor de internet empresarial e residencial. Com resultados sólidos e aprovação cliente-empresa, temos serviços de cibersegurança e servidores privados em nuvem. Para ser parceiro do Google, Netflix, Claro e Meta Facebook, tem que estar à frente. NetGo, em Natal e região metropolitana, para empresas e residências. Para você, 0800 042 4251. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% potiguar. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro! Nesse bloco, vamos ver como o nordestino sobrevive na região mais árida do Brasil. A seca 2012, sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudinho dava um punhado, e venci essa batalha com meu gado levantado. O nordestino eu costumo dizer que vive de teimoso. Pra chegar 2003 eu estava muito animada, mas o mês de janeiro nem chuva nem trovoada, e o mês de fevereiro estou muito aperreada, vendo o meu gado caindo sem poder mais fazer nada. Se chover logo, pode ser que melhore a situação se não chover, né? Acabou-se o capim e o dinheiro também. Estou comprando fiado, mas isto não me convém. Se a seca continuar, a coisa vai esquentar, e o meu gadinho morre e o patrão não vou pagar. Como disse o escritor Ariano Suassuna, alguns avistam a seca, mas poucos a enxergam. E essa é a realidade do sertanejo nessa que é considerada a estiagem mais severa dos últimos 30 anos no Nordeste. São quase 2 anos sem chuva. A expedição Retratos da Seca da Faerne percorreu 1.200 quilômetros, atravessando todo o semiárido do Rio Grande do Norte e registrando os efeitos devastadores da estiagem. Nós temos aqui mais de 100 poços. E desses 100 poços que temos aí, está perfurado. E nunca tiveram a responsabilidade de instalar moinho para que aquela água venha para o nosso solo para alimentar e matar a sede do nosso rebanho. Segundo estimativas dos produtores, 40% do rebanho bovino foi dizimado na região central do Rio Grande do Norte. Um prejuízo que, segundo eles, só poderá ser reposto depois de 10 anos contínuos de bom inverno, algo praticamente impossível. Sem pasto para alimentar o gado e sem acesso ao milho, que simplesmente não chega aos que mais necessitam, devido aos atrasos na distribuição e pela falta de regularização no cadastro, os criadores não têm outra opção a não ser vender os rebanhos para tentar salvar o pouco que resta. Tive que vender todo o rebanho de gado, 50 cabeças de gado, 200 de ovelhas e 120 de cabras. Porque o pequeno produtor, se for dar ração a esse rebanho, fica sem, vamos dizer, retorno comercial. A tristeza maior é ver os animais morrendo sem você poder fazer nada, né? Tinha 150, tenho 42 cabeças. Vendi uma parte, porque não tinha com que dar de comer, e outra morreu.
A situação dos produtores da região central, como o seu Luiz, se agrava com a falta de apoio e assistência técnica sistematizada, que garanta o suporte técnico para combater os efeitos da estiagem. No estado do Rio Grande do Norte, a Emater, eu acho que ela há muito tempo que já acabou-se a Emater. Infelizmente, a Emater está num processo de extermínio. Assistência técnica não existe mais no Rio Grande do Norte. No município de Lages, a 125 quilômetros de Natal, o armazém da Conab, com capacidade para armazenar 300 toneladas de ração animal, está ameaçado de fechar por falta de funcionários. Mais um problema provocado pela falta de planejamento e pela insensibilidade do poder público com o sertanejo do semiárido. Sofrendo, batalhando, mas a assistência ajuda assim, praticamente nada. No município de Lages não está tendo milho da Conab. Já está o mês de fevereiro todinho sem milho e não tem a menor perspectiva, segundo a Conab, de quando vai voltar a ter milho aqui. Se por um lado os vários programas assistencialistas do governo federal protegem os que não possuem renda, na outra ponta os pequenos e médios produtores rurais gritam por socorro. Diga o programa que tem voltado para o homem que trabalha. Eles não encontram mão de obra para trabalhar na lavoura, mesmo pagando R$50 pela diária. Essa é uma situação que só tem agravado o problema nas propriedades rurais. Bom, a mão de obra hoje, além de cara, para o setor rural, está quase impossível a gente conseguir pessoas para trabalhar no campo. As famílias migraram do campo para a cidade e hoje não tem condição de retornar para o campo. Sem ter como alimentar os rebanhos, sem mão de obra disponível e sem perspectivas concretas que permitam projetar o futuro com desenvolvimento, resta aos produtores o endividamento. Antônio Arruda da Cunha, proprietário da fazenda Tupá, no município de Santana do Matos, é um dos maiores produtores de leite da região. Impotente diante da gravidade da seca, ele vem assistindo a perda do rebanho e da produção. Nos últimos 2 anos, seu Antônio acumulou uma dívida de mais de R$1 milhão. Somente em linhas de crédito ao Banco do Nordeste, ele deve mais de 700 mil. 1 ano e meio atrás já tinha quase 3 mil cabeças de gado. Hoje tem talvez umas 1.500 com bezerro, com tudo. Reduzia a metade e triplicou as dívidas, triplicou. 90 dias atrás era 8.500 litros. Hoje a gente está em 6 mil e a tendência é parar. O sofrimento de quem fica e persiste em não abandonar a sua identidade está marcado na expressão abatida, no olhar esmorecido que se mistura em meio à terra seca do sertão. Sobreviver sem nada na vida, né? Sem ter outra função de vida. Porque, olha, se nós sobrevivemos do criar e de trabalhar no meio rural, de plantar e colher. Mas sem inverno nós não temos plantio para fazer. O que nós criamos desaparecendo, aí fica um pouco difícil, né? Fica a pessoa desamparada de tudo, não tem um caminho de seguir. Na tentativa de salvar o rebanho, os produtores queimam o xique-xique e o facheiro, vegetação típica da caatinga que garante um mínimo de alimento e água para os animais. A técnica é usada para eliminar os espinhos, mas o rebanho não resiste por muito tempo sem o milho e o volumoso que não chega como deveria para os produtores. E na hora que você queima, já joga pro gado, na hora. E o gado come aquela alimentação quente, né? E desidrata, porque a disenteria vem e o gado não suporta, não aguenta. Esse é o ciclo da seca. A estiagem, que já dura quase 2 anos, seca os açudes e sem água os produtores não têm como plantar o pasto para alimentar os rebanhos. Só aqui na Fazenda Pedreira, no município de Caicó, mais de 500 cabeças de gado já foram perdidas. Existe uma lentidão dos agentes financeiros, a burocracia é muito grande. Então nossos produtores estão tendo muita dificuldade nesse acesso ao crédito. E os animais não esperam, eles estão precisando de alimento. O dinheiro não chega, então a morte com certeza desses animais. Nas visitas às propriedades, uma constatação. Mais grave que a ilusão do sertanejo que acredita na chuva como a única solução para o problema da seca é ver o bravo nordestino perdendo aos poucos a sua dignidade. Na Fazenda Alegre, no município de Pau dos Ferros, região oeste do Rio Grande do Norte, o gado magro precisa da ajuda de 2 homens para se sustentar em pé.
O proprietário, Paulo Costa, já perdeu mais de 500 cabeças. Muita seca, muito prejuízo, né? Esses 19 meses só de sofrimento, tanto para o rebanho como para a gente que estava trabalhando, lutando, vendo o gado morrer. Isso aqui só quem pode dizer o que sinto, só mesmo eu, porque a gente não suporta porque não vai desesperar. Mas é um negócio absurdo, um negócio de doer demais, é uma tristeza. Do gado que restou, os animais mais saudáveis pesam hoje 100 quilos, quando o peso normal é em média de 350 quilos. No assentamento de Sítio Largo, no município de Apodi, seu Raimundo Torres da Silva perdeu quase tudo o que tinha. Das 21 cabeças de gado, só restaram 9. Ele teria acesso a uma linha de crédito de R$12 mil concedida pelo Pronaf, mas preferiu não aderir ao financiamento, com medo de perder a Bolsa Família no valor de R$ 102 por mês que a esposa recebe do governo. Eu fui ao banco, cheguei lá, levei os papéis tudinho, a terra é de papai, mas papai passou a procuração para tirar o empréstimo. Cheguei lá e eles disseram que, olha, você tem direito ao empréstimo, 12 mil, você paga com 7 mil, mas sua mulher perde a fome zero. Aí eu não fiz o empréstimo. Achei melhor perder o rebanho e de que a mulher perder a fome zero, porque ali é um dinheirinho que ela tem certo todos os meses. A estiagem afetou também a piscicultura e a apicultura no Rio Grande do Norte. As duas atividades que geravam renda e progresso para a área rural nos municípios do Oeste também estão sendo dizimadas pela falta de chuvas no sertão. Esse é mais um dos retratos da seca. Com a estiagem, os cajueiros ficam assim, completamente secos. Sem a flor para produzir o mel, as colmeias acabam migrando para outras regiões, gerando um prejuízo de 100% para os apicultores locais. Das 46 colmeias de seu Raimundo, que também apicultou, não sobrou nenhuma. Outro produtor, Francisco Sobrinho Soares, também perdeu tudo. Para os produtores que tinham na atividade uma renda extra, só restou a esperança de que um dia as abelhas voltem com o retorno das chuvas. Eu não vejo perspectiva nenhuma de a gente recuperar essas abelhas em 2013, mesmo que chova muito, porque elas migraram para outra região. Eu tenho uma produção de mel em torno de 10 mil quilos. Esse ano de 2012 eu produzi 400 quilos e daí para cá só fracasso. Diante da crise e da falta de alternativas, a criatividade do sertanejo se sobrepõe à já árdua luta para salvar o que resta dos rebanhos. Seu Francisco também é pecuarista e, sem ter como alimentar os animais, montou em seu curral um pronto atendimento, onde os últimos esforços são feitos na tentativa de não perder o gado. Aqueles que não respondem ao tratamento vão para essa estrutura, feita por 2 pedaços de madeira interligados por uma rede, onde os animais condenados passam suas últimas horas. A esperança do produtor em ver um animal sobreviver é muito grande. Eu encontro o gado caído no campo e vou trazendo para cá, e aqui eu vou cuidando, alimentando, medicando, e os que não conseguem a gente levantar, a gente coloca aqui nessa rede, esse é o sistema da rede. A gente coloca o animal aí dentro e amarra nessas estacas. Ele é colocado aí dentro e por baixo essa rede, para não ferir muito o animal. Mas quase todos que entraram nessa rede morreram. Nós vamos ver lá o cemitério. Uma cena triste e comum vivenciada em todas as fazendas visitadas. Os cemitérios a céu aberto, para onde são levados os animais mortos. Diante dos vários cemitérios encontrados por nossa equipe durante a expedição, o maior se encontra na Fazenda Pedreira, no município de Caicó. Aqui foram encontrados mais de 200 carcaças e ossadas. Das 1.500 cabeças que existiam em 2012 na propriedade, hoje restam apenas 500. É triste, né? O gado todo morrendo, passando fome, sem solução nenhuma. Olha, a imagem é desoladora, contudo eu evito até olhar. Eu quero ver o futuro, não o passado. Vou trabalhar para recuperar o que tenho. Euclides da Cunha há muito tempo constatou que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Somente a teimosia e a persistência contra as dificuldades, escorados na fibra e na fé por dias melhores, explicam a luta desses homens e mulheres que sobrevivem em um ambiente tão hostil. Diante de um problema tão antigo quanto a história do próprio sertanejo e ao mesmo tempo tão previsível, a expedição Retratos da Seca, organizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Norte, pôde constatar a completa ausência de políticas públicas permanentes.
A inexistência de apoio e assistência técnica contínua e da falta de políticas públicas não assistencialistas que garantam alternativas para a sobrevivência dos produtores rurais diante das intempéries que a natureza produz de tempos em tempos no sertão nordestino. O semiárido precisa de projetos e programas a longo e médio prazo. Eu acredito que quando um governo fizer programas estruturantes para o desenvolvimento do semiárido do Nordeste, sem sombra de dúvida, o setor vai melhorar e vai gerar mais renda e emprego para as famílias rurais. Nós precisamos trabalhar fortemente na irrigação. A assistência técnica ela é fundamental, uma assistência técnica continuada, uma assistência técnica que os produtores tenham metas e objetivos a serem alcançados e também criar uma linha de crédito emergencial, desburocratizada, imediata, colocando dinheiro no bolso dos produtores rurais, porque eles têm competência para saber aonde comprar e como comprar a comida para o seu rebanho. Eu só acredito na recuperação e salvamento do rebanho com a linha de crédito emergencial, é o que nós estamos apresentando ao governo do estado. A seca é um problema cíclico que se abate sobre o semiárido nordestino. Uma situação lamentável que parece não ter sensibilizado de forma efetiva os governantes que produzem muitos discursos e quase nada de efeitos práticos e concretos. Diante desse quadro, só resta mesmo ao sertanejo se apegar à fé e manter a última coisa que morre no sertão: a esperança. Viu como o nordestino é resistente às variações do clima? Chegamos ao final do programa. Até a próxima. Valeu! A noite tão clara tocou meu coração. No passo do forró nasceu nossa canção. E o vento soprando parece dizer que o Natal fica lindo só por ter você. A sanfona baixinha começa